Amados irmãos e irmãs, que alegria estar aqui nesta bonita capela de Urualina, onde eu celebrei há mais de 30 anos. E agora volto aqui para um momento tão bonito como estes, celebrar as bodas de ouro, 50 anos de casado do seu Manuel e Dona Ana Maria. E também a celebração de outros aniversários dos demais casais. E também, de modo muito particular, o Jubileu de Prata, 25 anos de vida consagrada, religiosa, da irmã Clelione Maria da Silva, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada, fundada por Santa Paulina, primeira santa aqui do Brasil, embora veio da Itália pequenininha para cá, mas aqui viveu a experiência de Cristo e por isso foi elevada aos altares como santa, porque cuidou dos pobres, dos sofridos, e foi muito caridosa e também muito solícita para com Jesus nas suas provações, no seu sofrimento, que não foi pequeno. Santa Paulina sofreu muito. E ela escolheu o nome de Paulina, do coração agonizante de Jesus. E parece que este nome lhe deu esta sina de viver também o sofrimento. Então foi nessa esteira que a irmã Clelione, há 25 anos, professou seus primeiros votos nesta congregação, tendo como grande motivadora a irmã Elci, que a gente ama tanto, que foi uma grande guerreira, filha desta terra, aqui de Hidrolina, já com seus cabelos brancos que embranquearam antes do tempo, mas agora parece que estão mais luminosos, porque é a experiência de Deus, é a experiência também do sofrimento, das doenças, tudo conta nesse sentido. E nós estamos nesse tempo bonito do Natal. Agradeço o nosso diácono José Caixeta de Hidrolina que veio ajudar nesta celebração. Certamente ele cantou o Evangelho na noite de Natal, né? Lá em Hidrolina, com o padre Edivaldo, a quem envio o meu abraço. Nós estamos nesse tempo de luz, o tempo de Jesus, Cristo que nasce no mundo para trazer a paz. Se a gente olha o nosso mundo, ele está sempre carregado de guerras, de ódio, de vingança, de pessoas sem Deus, de pessoas estranhas que não gostam de Deus. E nós, como cristãos, que aceitamos no nosso coração o Cristo, nós precisamos ser a luz. Todas as nossas paróquias e igrejas construíram o presépio. O presépio é para ajudar a gente imaginar como foi o nascimento do nosso Deus. O mistério da encarnação. Deus, que da sua grandiosidade divina vem morar no coração da humanidade, tão pobre e tão pecadora. O presépio é o lugar também para que as crianças possam ser iniciadas no conhecimento da luz divina. Eu lembro quando pequeno, minha mãe me levava na Catedral de Uruaçu, a gente vinha a cavalo de longe, saía cedo para chegar meio-dia, para fazer as compras, e a gente ia à catedral. E minha mãe levava diante do presépio. Tinha aquele menino Jesus grande lá no presépio.
E ela ia ensinando tudo para nós, o que é os pastores, os reis, a gruta. E eu achava impressionante porque aquele menino Jesus tão grande no presépio tinha dentes. E eu perguntava à minha mãe, mas por que ele tem dente? Ah, porque ele é Deus, meu filho, então já nasceu assim, com dente. E quando eu assumi a catedral, lá estava o menino Jesus ainda, com os dentes. E eu pedi à dona Zizi que desse uma restaurada nele e tirasse os dentes, porque criava confusão na cabeça das crianças. Porque Nosso Senhor nasceu como nós nascemos, cresceu como nós crescemos, a dimensão humana carregando a divindade dentro de si. E o Evangelho de hoje traz uma cena muito linda, quando São José e Nossa Senhora vão a Jerusalém para apresentar o menino no templo. Até hoje os judeus fazem isso, não tem mais o templo, mas eles apresentam os meninos diante do Muro das Lamentações. E é um rito bonito que eles conservam. Jesus também passou por esse rito, foi apresentado no templo de Jerusalém. E duas pessoas que estavam no templo são muito importantes para a nossa meditação. O velho Simeão, um sacerdote do templo, que tinha feito uma promessa com Deus de não morrer sem ver o príncipe das nações. E ele ficava ali no templo, esperando anos a fios, quando vai chegar o príncipe das nações? Porque ele era um ancião que conhecia as profecias e aguardava com generosidade de alma a chegada de Deus ao mundo. Simeão sabia que Cristo viria numa criança, nascido de uma virgem. E quando Nossa Senhora e São José entram no templo, o coração dele palpita e ele não tem dúvidas, é ele. Este é o príncipe das nações. E toma o menino nos braços, louva a Deus. E a gente reza todo dia na oração da noite, do breviário, o cântico de Simeão. Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz o vosso servo, porque meus olhos contemplaram a luz das nações. Imagina a alegria desse homem, que recebe Jesus nos braços. Mas tudo com Cristo é também dor. Quando a gente olha o presépio, a gente tem que olhar também a cruz. Porque São Gregório Magno, lá no século VI, ele dizia, não tem como você meditar sobre o presépio, sobre o nascimento de Cristo, sem meditar sobre o altar da cruz, onde ele se entregou por nós. Então o presépio está ligado com a cruz. São dois grandes momentos e nós celebramos isso na igreja. Agora esse tempo do Natal. O Natal é uma festa bonita, mas ela também é nostálgica, ela é meio triste, meio melancólica, porque a gente lembra dos pais que já morreram, a gente lembra de tantas pessoas que já viveram o Natal conosco e não estão mais conosco. E depois tem a Páscoa, as duas grandes festas da igreja, a Páscoa e o Natal. O nascimento de Cristo. E Simeão olha para Nossa Senhora e diz, esse menino será causa de queda e reerguimento. E uma espada de dor atravessará o seu coração. É uma profecia que depois vai cumprindo na vida de Nossa Senhora as etapas de Jesus até aquele momento em que ela e João ficam a sós ali aos pés das três cruzes, os dois ladrões e Cristo no meio. E ali Maria assiste a sua sétima dor, que é, aliás, a sexta dor, porque a sétima é o sepultamento. Então ela assiste o filho morrer. Quando ela assiste aquelas últimas palavras de Jesus,
Pater Imanus tuum comendo Espírito mel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nossa Senhora acolheu aquela dor, mas eu penso que ela, sabendo que o filho ia ressuscitar, ela tenha lembrado do seu Magnificat, que está no primeiro capítulo de Lucas. E no coração ela deve ter dito: minha alma engrandece o Senhor, porque ele olhou para a sua pobre serva. E dentro desse contexto no templo nós temos a profetisa Ana. E aqui a gente lembra, né, que Dona Ana hoje está fazendo seus 50 anos de casada. Nós temos essas duas Anas tão importantes, essa do templo e a mãe de Nossa Senhora, Senhora Santana, né? A profetisa Ana viu tudo aquilo, ela limpava o templo, ficou viúva com 26 anos e já estava com mais de 80 anos ali no templo. Cuidava do templo. Nós sempre temos essas mulheres, pessoas que cuidam dos nossos templos, que limpam a igreja, que arrumam as coisas. É uma santidade. Quando as pessoas zelam do templo, elas curam também o templo do coração. E aquela profetisa assistiu tudo aquilo com grande alegria, porque Jesus traz ao nosso coração alegria, salvação, generosidade, amor, tudo isso nosso Senhor traz para nós. Mas o Cristo, ele nos ensina que nós também precisamos ser alegres em meio às dores. Quem de nós aqui já não sofreu? O primeiro sofrimento nosso é para nascer. Seja de parto normal, seja de cesárea. A criança sempre chora ao nascer. Ela assusta. Ela começa a escutar barulhos. Ela começa a perceber que aquele mundo tão agradável onde ela estava já não existe mais. Ela nasceu. E Santa Teresinha diz: a gente nasce para viver a vida de alegria com Deus, mas também a vida de sofrimento. Por isso, a nossa vida é amar e sofrer. Quando você contempla 50 anos de casados, os outros casais são mais jovens de casamento. Se a gente vai escutar os casais, a gente já acha ali o sofrimento. Nenhum casal vive sem sofrimento. Eu vejo aqui que muitos casais estão sentados errados na igreja. A mulher não pode ficar do lado direito, é do lado esquerdo do marido. Vocês têm que aprender isso. A esposa pode mudar de lado. Do lado do coração, até a morte. Porque a esposa é companheira. E a palavra companheiro vem do latim companis. É aquela que prepara e come o pão com o marido, do início do casamento até o fim. Numa cidade aqui próxima, tinha um casal muito amigo meu, do encontro de casais com Cristo. Eles eram tão amorosos. Ela dizia: eu queria morrer junto com meu velho, para a gente ser enterrados juntos. Acontece que teve um acidente e os dois morreram. Aí eu falei para a família, ela queria ser enterrada junto. Faz um caixão só para os dois. E coloca ela do lado esquerdo, do lado do coração do marido. Assim foram enterrados. Lindo, né? O casamento é essa graça, os dois juntos até o fim. Não é fácil o casamento. São João Paulo II dizia, e ele acompanhou muito o casamento do pai, da sua mãe, que morreu ainda jovem. E São João Paulo II dizia: todo sacramento é Páscoa. E a Páscoa inclui morte e ressurreição. E o casamento, o sacramento do matrimônio, é uma Páscoa que inclui a cruz. Não há casamento sem cruz.
Mas o que importa é ter amor no coração para perdoar, para aceitar as pirraças dele, dela. Porque não tem coisa para irritar a gente mais do que pirraça, né, gente? E nos casamentos a pirraça é sempre um atrativo para o sofrimento. Por isso o casamento, ele é também uma cruz, mas uma cruz de esperança. De esperança. O casal deve perdoar sempre, nunca deixar o sol se pôr sobre o ressentimento, procurar estar bem, mesmo quando as cabeças não funcionam, não pensam no mesmo rumo, tem que ceder, tem que ter paciência e perdoar. A vida é assim. A vida dos casados não é fácil. A vida também dos solteiros também tem seus dilemas, né? E a vida também religiosa, a vida consagrada, não é uma vida fácil. A irmã Cleilione completa seus 25 anos de votos. É isso, né? Você imagina se a gente pudesse ter uma lupa para ver o sofrimento que ela já passou nesses 25 anos. Não pensa que vida de freira é só paz e alegria. Tem também muitas dificuldades nos trabalhos, na convivência com aquela freira pirracenta no convento, aquela freira que é amargurada. Às vezes obedecer não é fácil, é um voto que a gente faz de obediência, não é fácil. Para mim, dos 3 votos, é o mais difícil obedecer. Porque a pobreza, nós aqui já nascemos tudo pobre, nas nossas famílias humildes, não tem dificuldade. Eu acho que você não tem dificuldade de ver pobreza no convento. Já vem de uma família pobre, como eu também, não tive problema. Eu achava um absurdo quando os seminaristas ficavam reclamando de comida no seminário. Porque minha mãe ensinava a gente, nunca reclama da comida, coma o que tem. Se é jiló, coma, se é gueroba, come, se é machicho, come, se é a farofa feita com umbigo de bananeira, coma também. Se não tem carne, coma o que tem. E eu aprendi isso, fui para o seminário. E lá eu vi seminaristas, filhos de ricos, que reclamavam da comida. Porque a gente buscava as verduras no Ceasa, aqueles restos de verdura, a gente pegava, separava, porque o seminário é pobre, né? Isso ajuda a gente a viver a humildade. Então a vida religiosa ela é um desafio. Mas quando nós recebemos a aliança, o bispo recebe o anel de bispo, né? As freiras recebem sempre uma aliança, um anel. É uma aliança para a vida toda, como vocês casados. Só que a freira não fica viúva, porque o marido não morre, que é Jesus. E por isso o seu Manuel e a dona Ana têm um genro que nunca vai morrer, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo da filha de vocês, que hoje completa 25 anos de consagradas. Depois a castidade é você não dividir o seu amor com outra pessoa, mas com todo mundo. É um amor universal. O religioso, o padre, a freira, a pessoa consagrada, deve ter um amor por todos os pobres, por todos os que sofrem. Ontem eu fui almoçar num restaurantezinho simples, mas muito agradável lá em Formosa, e lá tem sempre os mendigos, do lado de fora, pedindo. Aí eu paguei almoço para um lá, os outros já tinham ganhado, e drogado, aquela coisa terrível. São pessoas que são jogadas fora. Aí, padre, o senhor dá uma benção para nós. Eu fui orar com eles, exortar o sujeito que já teve 3 vezes na casa de recuperação, não deu conta. Falei, meu filho, você tem o demônio da droga, do crack. Renuncia a isso. Estava rezando lá, depois dei um abraço e larguei lá. Mas eu tenho certeza que a minha presença, a minha oração, deva ter surtido algum efeito, mesmo estando drogado, bêbados. Mas nós religiosos não podemos esquecer os pobres. O pessoal acha estranho, o bispo tem 6 anos que todo Natal eu vou num acampamento de sem terra, um povo muito sofrido,
que agora está ganhando essa terra depois de 9 anos. Eles são do MST. Mas tem muitas pessoas católicas boas lá. E eu vou lá todo mês rezar a missa com eles. Isso é um propósito que eu fiz quando fiquei bispo, de sempre ter um trabalho social com pessoas carentes. Todo mês eu estou lá. E no Natal a gente vai, reza a missa e almoça junto. E é um ambiente gostoso. Tudo no chão, as cadeiras velhas, a gente está ali. E aquelas mulheres tão maravilhosas que cozinham tão bem, faz a comida ali, pega as coisas que eles produzem lá. E é uma festa bonita. É um povo sofrido, queimado do sol, angustiados, né? Mas nós não podemos esquecer essas pessoas. Como também eu celebro lá na catedral, onde tem os ricos. Às vezes chama a gente para comer na casa deles, a gente vai, porque o padre e a freira não podem amar só os pobres ou só os ricos. É todo mundo. O nosso coração é indiviso, para sempre. Então a minha palavra, irmã Cleilione, para a senhora nesta noite, que é uma religiosa tão jovem e sempre muito disposta, porque aprendeu na sua casa humilde aqui em Urualina, aquilo que a mamãe ensinou, a cozinhar, a lavar, a fazer as coisas. Por isso eu creio que a senhora não teve dificuldade no convento, porque essas coisas a gente fazia. Quando eu cheguei no seminário, aquele grande pomar, tinha que arrumar tudo aquilo, a horta, os meninos tudo burguês, não sabia o que era isso, nunca tinha pegado na enxada. E eu, como era matuto da roça, já fui dominando e o padre falou, você coordena isso. E era uma briga com os colegas do seminário, inclusive o Dom Marconi. E os outros que tinham dificuldade de trabalhar nessas coisas. E eu sempre fui chamado de, lá no Rio de Janeiro era o índio lá de Goiás, né? Porque a gente sabe fazer as coisas, porque a gente foi da roça. Seminário, convento, é isso, é cozinhar, é limpar, é rezar. Nossas mães sempre nos ensinaram a rezar. Que a senhora seja uma religiosa profundamente abençoada. Siga a sequela de Cristo e de Madre Paulina. E a senhora vai chegar a uma alta idade e no final a senhora vai dizer, combati o bom combate, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa que me dará o justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos seus 50 anos de religiosa, certamente já não estarei no meio de vocês. Espero estar num bom lugar e com certeza a gente vai estar unido aqui na terra e também no céu. Tenho uma grande estima por ti, minha filha, porque aqueles tempos em Uruaçu eram tão bons. A nossa simplicidade, né, irmão Si? A gente ia lá, celebrava a missa com vocês, as meninas tão alegres e dava os ensinamentos com o livro velho. E era um momento bonito, distraído, e a gente distraído, né, com as coisas próprias da igreja, a gente ria, a gente aprendia os problemas morais, a vida espiritual, e foi um tempo muito bom. E agradeço a Deus também por este útero que te gerou, da dona Ana e seu Manuel, que te deram para a igreja, para ser esposa de Cristo. Que Deus abençoe vocês dois e que a velhice de vocês seja uma velhice de paz, como nós conversamos agora à tarde, de paz. Porque o casal vai ficando idoso, precisa aumentar ainda mais o amor um pelo outro. Porque realmente na velhice é que se apura o doce do tacho. Porque durante a vida mais nova é muito trabalho, muita confusão, muitas dificuldades. Na velhice é um ao lado do outro, escorando no outro, esperando quem vai primeiro. Outro dia eu li numa lápide de cemitério uma coisa muito interessante. A esposa era muito briguenta. E ela morreu primeiro. Ele morreu primeiro. Como é que é? Não, ela morreu primeiro. E ele colocou lá na lápide um escrito, né?
dizendo: passei a vida toda sendo arranhado, mas nunca deixei a minha gata. Passa um tempo, ele morre. E ela deixou um epitáfio para colocar também. Meu José, bem-vindo, a sua gata te espera. Então é assim a vida, né? Mas é bom que os casais, e serve para vocês mais novos que estão aniversariando hoje, vivam bem o casamento. Vivam bem. E para viver bem o casamento, vocês têm que ser iguais 2 tijolos. Que é ligado, a gente coloca um tijolo ligado no outro com cimento, não é isso? Para colar. Então, quem liga os 2 tijolos, o homem e a mulher, é Cristo. Jesus dá o sacramento para que o casal viva um ao lado do outro até a morte. E que Deus abençoe todos vocês, abençoe a nossa comunidade, que nós tenhamos muita força no coração para irmos adiante como povo de Deus, povo que reza, povo fiel. Os casais precisam rezar em casa, gente. Esses presépiozinhos, tem uns baratinhos, simples, vocês podem comprar no meio do ano, fica mais barato. Tenha o presépio em casa. Tenha o crucifixo. Tenha a imagem de Nossa Senhora e do santo da sua devoção. Casa católica tem que ter os sinais católicos. A gente não tem que dar satisfação para protestante que é contra a imagem. Nós somos católicos. A imagem aqui da Sagrada Família. O terço de Nossa Senhora, a Bíblia. São coisas que nós não podemos deixar de ter em casa. E usar. Rezar o terço, ler a Sagrada Escritura, perdoar sempre, não ficar de mal um do outro. É feio, né, o casal de mal? Eu lembro do meu pai brigar com minha mãe e ficar de mal 2, 3 dias. Aí ficava mandando os meninos dar recado. Meu filho vai lá e fala isso para o seu pai. Meu filho vai lá e fala isso para sua mãe. Era os recados. Alguém passou por essa experiência aqui? Acho que muitos de vocês tiveram essa experiência, ficar dando recado com o menino porque os pais estavam de mal, porque brigaram, pirraçando um ao outro. Para que ficar de mal? Depois tem que fazer as pazes, não tem jeito. A coisa vai resumindo aí, fica meio sem graça, e dá um bom dia daqui, uma palavrinha e logo volta ao normal. Que Nossa Senhora e São José acompanhem vocês. Madre Paulina era muito devota de São José. Eu acho que São José é uma bênção na nossa vida e na vida de todas as famílias. Que Deus abençoe as famílias, abençoe a nossa comunidade aqui reunida e que nada neste mundo nos separe do amor de Cristo e que Nossa Senhora e São José interceda por nós sempre. Assim seja. Amém.